Olá, gente abençoada, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja abundante sobre a sua vida. Sou o pastor Rivail Souza e está começando mais um Código da Sarça podcast. E hoje eu estou com um convidado aqui para lá de especial que já vou apresentar a vocês. Mas o nosso podcast hoje está bastante interessante porque aqui nós repercutiremos aqueles anseios que os nossos seguidores nos apresentam. Então, já combinei aqui com o meu convidado e hoje nós não teremos debate, mas teremos uma mesa de provocação quentíssima a nível do Código da Sarça. Por quê? Porque pedimos aí para nossa audiência nos mandar os maiores anseios, preocupações e provocações. E sabe o que ganhou a nossa enquete de sugestões acerca do crente e a igreja? E para a gente trazer o assunto de forma bem provocativa, começamos então com a pergunta: e aí, quem não congrega vai para o céu? Dá para ser crente sem igreja? Deixa eu até te dar uma prévia aqui do que podemos traduzir a partir destes anseios. Amo a Deus, mas não aguento mais o ambiente da igreja. É errado se eu sair da igreja para preservar a minha saúde? Olha só, como saber se Deus está me tirando de uma igreja, né? De uma igreja doente, de uma igreja com dificuldades, ou sou eu mesmo fugindo daquilo que me aflige? Olha isso. Porque parece que a igreja virou uma empresa, mais um palco do que um altar. Eita, profeta, o meu convidado aqui já está me olhando assim, uau, né? Se eu oro, leio a Bíblia, ajudo os outros, mas não congrego, a minha fé vale menos do que aquele que está na igreja? Eita, deixa eu ver o que tem mais aqui. Já fui ferido por líderes e irmãos, e como voltar a congregar sem medo? Quantas denominações, com tantas denominações, como saber qual a igreja é realmente uma igreja saudável para se congregar? Bem, e outras questões aqui que, conforme o tempo nos permitir, eu vou colocar à mesa aqui para discutir com o meu convidado, que, como eu lhes disse, é um convidado para lá de especial, meu amigo pastor Dantas, pastor da igreja, pastor auxiliar na igreja Renascer em Cristo. Amém. É um amigo, né? Um amigo estimado, já foi meu discípulo por uma boa temporada na nossa sala de aula, e hoje ele me dá a alegria de compartilhar esta mesa comigo. Meu amigo pastor Dantas, seja muito bem-vindo, que honra, que alegria recebê-lo aqui nesta mesa. E olha, eu até desejaria te trazer para temas mais suaves. Amém. Temas mais suaves. Mas traduzindo aqui os anseios da nossa audiência, é isso que está na nossa mesa. Deixa Deus usar. Seja bem-vindo. Amém. Boa tarde, com muita alegria. Você que está me ouvindo, e meu amigo pastor Rivail, que me fez esse convite muito, muito especial. Meu coração está aqui borbulhando de alegria para poder participar desse podcast. Você que está nos ouvindo, nos assistindo, são algo especial que Deus tem para nós. Esse podcast é muito forte, muito poderoso. Ele diz aqui, ó, Código da Sarça. Pastor Rivail, um homem muito inteligente, eu fiz teologia com ele um tempo, vou continuar fazendo, vai ser uma grande bênção, e nós estamos aqui para responder qualquer tipo de pergunta, não é verdade, pastor Rivail? Exatamente. E, pastor Dantas, você é escritor, não é? Mas assim, de forma breve, me fala aí para nossa audiência quem é o pastor Dantas, qual o teu ministério, tua atuação, as obras que você já escreveu, que aliás, eu estou aqui com um livro autografado, né? Olha só, Verdade. quando a arca é quando chega a A arca arca de de Deus. Deus. Depois eu vou te dizer, inclusive, como adquirir esta obra e outros títulos que esse profeta aqui já escreveu. Me fala Verdade. aí, pastor Dantas, de forma bem
bem direta aqui nessa câmera. Quem é o pastor Dantas? Amém, glória a Deus. Eu sou o pastor Dantas. Aliás, meu nome é Antônio José Dantas. Dantas é um nome que eu tinha antigamente, antes de ser profeta do Senhor, quando Deus me escolheu. Eu estou na Renascer há 34 anos. Uau! E eu sou pastor de intercessão. Meu primeiro ministério dentro da igreja foi intercessão. Sou escritor também de livros, né? Já fiz o primeiro livro, estou fazendo o segundo, já escrevi o segundo, falta publicar. E já estou com o terceiro já na mão, para poder aí compartilhar com você, compartilhar com meu amigo pastor Rivail, e vai ser uma grande bênção. Eu estou na igreja há muitos anos mesmo. Então, eu já congreguei em várias igrejas em São Paulo, fora de São Paulo, né? Acompanhei muito o bispo Tavares, que é o bispo de intercessão, onde a gente batalhou guerra espiritual. A gente sabe, né, pastor, que hoje em dia as igrejas, ela precisa de ter essa guerra espiritual. Então, eu sou esse pastor. Vou no monte todos os dias, vou 3 vezes por dia no monte. 3 vezes por dia? 3 vezes por dia eu vou no monte. Mas você mora pertinho do monte? Não muito perto. Às vezes eu vou de carro, às vezes eu vou de condução, às vezes eu vou de Uber. Como hoje a gente está muito mais viável para você ir em qualquer lugar hoje. Você tem o Uber que te ajuda muito rapidamente. Então, a minha vida é dessa forma, né? Muito corrida. Vou para a igreja também 3 vezes por semana. Domingo eu vou às 10 da manhã. Depois também eu vou às 18 horas. E às 16 horas, que são as 4 horas que eu prego no culto às 16 horas, lá na Renascer Santana, que fica na Avenida Rua Gabriel Pisa, número 306, lá no centro de Santana. Pois bem, nós temos então aqui um obreiro bem assíduo, fervoroso na obra de Deus, um homem tão abençoado quanto o Obed-Edom. Obed-Edom, é verdade. Meu pastorzão, mas é assim, nem todos têm essa disposição para culto, nem todos têm essa disposição para a igreja. Hoje nós sabemos que há um número de pessoas cada vez maior se ausentando das igrejas. É verdade, pastor. Pessoas abandonando a igreja por N razões. Qualquer motivo banal, eles estão saindo fora, né? Isso, qualquer motivo banal, e outros apresentam motivos reais, motivos sensíveis para se sair da igreja. Que não é motivo nenhum para sair da igreja, né? Existe motivo justificável para não se participar da igreja de Cristo, para não fazer parte do corpo? Bem, essa é a nossa discussão e eu já vou abrir aqui a nossa pauta para você. Com certeza, vamos responder algumas perguntas aí, né, pastor? Sim, vamos colocar a primeira questão para nós discutirmos. Vamos. E eu vou ficar de olho aqui na minha tela, porque na ausência do técnico ali atrás das câmeras, eu vou trabalhando esta parte técnica aqui pelo nosso celular, o nosso controle, tá bom? Então você assistindo, perdoa aí também o pastor, porque vou ficar de olho aqui para a gente fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Certo. Meu pastorzão, vamos lá, a primeira questão colocada aqui pela nossa audiência, e claro, dado aquele ajuste aqui por nós para termos uma conversa mais fluida e continuada, a primeira questão que nós precisamos responder aqui é: pastor, olha só como que a questão está colocada. Pastor, eu amo a Deus, mas não aguento mais o ambiente da igreja. É errado sair para preservar a minha paz? É contigo, pastor Dantas. Olha, não é fácil essa pergunta. Mas eu tenho uma palavra que está na Bíblia, que o próprio Jesus Cristo deixou escrito aqui pela inspiração do homem, e o Espírito Santo de Deus fez com que o homem escrevesse. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, a palavra do Senhor, ela diz assim, queridos, olha, preste bem atenção para essa pergunta que você nos fez aqui. Diz assim: cuidemos também de nós, animarmos uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixamos de congregarmos, como é de costume de alguns, pelo contrário, façamos a vontade de Deus, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Olha aí. Olha como que é bem clara essa palavra, né? Onde as pessoas hoje estão se afastando da igreja, colocando esse questionamento, colocando o pastor, os pastores
encostar na parede para poder responder uma pergunta dessa. Na minha opinião, como diz a Bíblia, não há motivo para você sair da igreja. Por mais que você passe situações, você pode até mudar de ministério. Mas você sair da igreja e não congregar mais na igreja, lá no Salmo 133, versículo 1, é muito grande, pastor. Fala assim: quão bom e agradável que os irmãos andam em união. Em união. Na união dos irmãos, que Deus ordena a sua bênção. Significa que se você não estiver na unidade, na união, no corpo de Cristo, Deus não vai ordenar a bênção. Aí você vai me questionar: mas pastor, eu estou fora da igreja, eu sou abençoado, eu sou a pessoa bastardo, mas e aí? Como fica a tua vida espiritual? Essa é a pergunta para você agora, para responder aquilo que você nos perguntou agora. Meu pastorzão, mas aí a pergunta da pessoa, ela diz assim, ó, eu não aguento mais o ambiente da igreja. É errado eu sair para preservar a minha paz? Se é errado ele sair? Para preservar a paz. Olha só, enfim. É errado sair para preservar a paz, não está conseguindo, não está aguentando mais o ambiente da igreja, não sei se hipocrisia de alguns irmãos, qual que é o real contexto, né? Mas eu acho que independente do contexto, Deus, na verdade, não nos quer num ambiente enfermado, num ambiente doentio, num ambiente que traga doença emocional, doença física, espiritual, né? Mas, ao mesmo tempo, Deus não nos quer longe da comunhão. A comunhão, é verdade. Porque é dentro da comunhão que Ele nos trata. E a questão é, o que de fato está enfermando a sua alma? O que de fato está tirando a sua paz? Ou você apenas percebe que a paz, você mesmo dentro da igreja, não está encontrando a paz? Isso não porque a igreja não possa oferecer, mas porque você não está absorvendo aquilo que as bênçãos da comunhão podem refletir na prática na sua vida. Na vida dela. Eu penso assim, e tenho um raciocínio muito amplo sobre essa pergunta. Muitas vezes a pessoa às vezes está com qualquer coisinha, ela acaba se ferindo, ela acaba olhando. Tem uma passagem na Bíblia que fala que Davi, ele foi escolhido por Deus. Deus tocou no coração de Samuel e mandou ir até a casa de Jessé olhar o filho dele, mas para que ele não olhasse pela aparência dele. Ou seja, muitas vezes as pessoas olham pela aparência, pelo que está acontecendo dentro da igreja. Claro que a igreja não é um lugar que você acha que você vai ter perfeição. Você não vai encontrar perfeição dentro da igreja. Aliás, a igreja é a formação, o conjunto das pessoas imperfeitas. Imperfeitas. E a Bíblia fala também que Jesus não veio para os perfeitos. Exato. Você é imperfeito, eu imperfeito. Somos Junta todo imperfeitos. mundo dentro de uma igreja, pronto. Não vai dar. É uma igreja. Então a igreja é verdade. E outra coisa, pastor Rivail, e você que está nos ouvindo, nos assistindo. Às vezes a pessoa ela quer fazer do jeito dela. Claro que nem todo mundo que está dentro da igreja vai me agradar. Mas se eu olhar para o homem, vai surgir dentro do meu coração, dentro do meu sentimento, eu me afastar da igreja. Satanás, ele é um ser espiritual. A questão é em quem está o seu olhar dentro da igreja. Dentro da igreja, eu concordo. Em quem está o seu olhar dentro da igreja? Olha para dentro de você. Se você procurar encontrar pessoas perfeitas dentro da igreja, relacionamentos perfeitos dentro da igreja, não há. Tem que olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. É em Cristo que estamos e seguimos, é por Ele que somos salvos, é tudo sobre Ele, não sobre nós. É verdade. Né? Boa resposta. Se tiver um lugar, uma igreja que tenha perfeição, não entre nela. Não entre nela. Que você vai estragá-la. Ou você me chama que eu vou para lá, mas eu vou procurar me melhorar. Concorda comigo, pastor? Mas se nós formos para uma igreja perfeita, vamos terminar estragando essa igreja. Vai começar a estragar essa igreja. Porque somos imperfeitos. É verdade. Eu quero uma igreja que não tenha problema. Se achar, não vá. Fique onde você está. Pelo menos você não estraga o ambiente dos outros. É verdade. Não é? Mas, enfim, pastor Dantas, eu acho que para a gente observar aqui a próxima questão dentro desse mesmo direcionamento, não é? Sim. Deus não nos quer em nenhum ambiente
doentio, quer seja espiritual, quer seja emocional, físico, de jeito nenhum. Pelo contrário, o objetivo de você estar numa igreja é exatamente para usufruir do tratamento que ela pode oferecer, da saúde que ela pode oferecer. Cada pessoa individualmente, né? Exato, da paz que pode ser construída ali dentro, né? É um ambiente onde há uma construção. Aliás, igreja, sociologicamente falando, é o maior organismo de transformação cultural, social, né? Trazendo desde valores de pertencimento a transformações reais na existência de seus participantes, né? Então, a igreja tem essa proposta de ser essa comunidade de cura, essa comunidade de saúde. Agora, se você está num ambiente que você entende não ser um ambiente adequado, você não tem ali aquilo que você necessita para a tua saúde espiritual, emocional, para o teu bem-estar, aí você até pode considerar, mas não considere como sendo a igreja. Às vezes a experiência ruim com um irmão não é uma experiência ruim com a igreja. A experiência ruim com um líder, com um pastor, não é uma experiência ruim com a igreja, né? Então, não gostei dessa igreja, tive problema nessa igreja, não vou mais em igreja nenhuma. Eu começo até provocando assim, pastor Dantas, e a cada um dos irmãos. Se você vai num restaurante, almoça ali com a sua família e de repente, ao chegar em casa, você percebe que a comida lhe fez mal. Você vai parar de comer? Você vai parar de ir em outro restaurante? Você vai deixar de ir em outro restaurante? Não. Você fala assim, agora eu não como mais, agora eu não bebo mais porque comi em tal restaurante e a comida me fez mal. Igreja é esse ambiente. Se você teve uma experiência desagradável em uma comunidade, você não teve problema com a noiva de Cristo, com o corpo místico de Cristo, com a igreja do Cristo. Não, você teve experiência ruim com o irmão A ou B, que tem tanta dificuldade no relacionamento interpessoal quanto você. Por isso que houve conflitos ou desconforto qualquer. É verdade, até porque tem muitas pessoas que vão para a igreja, você não sabe o que ela está passando. Como eu também não sei o que você está passando. Aquela determinada pessoa não sabe o que você está passando. E muitas vezes nós enxergamos isso dessa maneira. Eu vou sair da igreja porque fulano tal não me tratou bem, não falou bem comigo, ou o bispo, o pastor, ou até mesmo o apóstolo, o missionário, quem for que seja que tenha uma unção, passou por você, não te cumprimentou, você não gostou, aí você vai no outro dia, você vai na outra semana, o ambiente continua mesmo. Na minha opinião, eu acho que a pessoa precisa ser totalmente tratada, porque quando a gente vem para a igreja, a gente vem com vários problemas, ainda temos problemas dentro da igreja, que nós precisamos ser tratados. Sim. Tem uma palavra na Bíblia que diz assim, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e sobrecarregados, eu vos aliviarei, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você não olhar para Jesus, como o pastor Rivail, meu amigo, acabou de falar agora, você vai sofrer, você vai olhar para todo mundo, vai achar peso na igreja tal. Né? A gente não vai falar nome de igreja aqui, porque... Claro. Questão de ética. De ética, né? Mas você não vai na igreja tal, na igreja do irmão tal, você vai fazer visita, eu não gostei da maneira da pessoa. Se você não olhar para Cristo, você não vai ficar em lugar nenhum. Exatamente. E assim, parar de mimimi, né? Porque isso. se eu chegar na igreja, você não tem nenhuma obrigação a meu respeito. Você é alguém que está ali com a mesma finalidade minha de adorar a Deus, buscar a Deus. Aí eu chego lá, você está de cara feia. Não sei se você não tem outra cara. Como que pode? Aí você fala assim, o pastor tava de cara feia para mim. Você sabe qual que é a situação, o problema que essa pessoa está enfrentando? O pastor outra, ninguém tem obrigação de andar com um sorrisão. Com sorriso, é verdade. Porque eu tenho que sorrir para o irmãozinho, senão ele sai da igreja. A gente precisa ter segurança em Cristo, irmão. Cristo, é verdade. Precisa estar firmada em Cristo. O irmão, ele é cheio de problemas, assim como eu. E a gente vai... É igual ao condomínio, cada um com suas dificuldades, mas a gente tem um ideal comum ali, vai viver junto. Pastor Rivail, tem muitas pessoas que saem da igreja por causa de roupa, cabelo. Muitas pessoas, não vou lá porque não está adequado a Deus. Eu te faço a pergunta. Será que Deus oraria para a vestimenta das pessoas? Ou Deus olha para o coração da pessoa?
Olha, é até um outro ponto que a gente pode colocar na mesa, Não né? é verdade? Aí eu É, vou sair da igreja porque o pastor não gostei dele, não gostei do bigode dele, não gostei do cabelo dele, o cabelo dele tá com gel, a camisa dele tá amarrotada, não tá de gravata, não tá de terno. Não, eu creio e acredito na palavra do Senhor que Jesus nos quer com o coração pronto para ser curado, pronto para ser lapidado de uma forma aonde nós vamos encontrar essa salvação. exato, exatamente. E aí, pastor Dantas e irmãos, a outra questão a ser colocada aqui que parece ser de alguém que está ensaiando aí mudar da igreja, né? Mudar de igreja. Como saber se é Deus me tirando de uma igreja doente ou se sou eu fugindo da correção? Está fugindo da correção, porque todo lugar que você for, toda igreja que você for, nem É, toda vai te agradar. aliás, Deus tira alguém da igreja? Não, Deus não tira ninguém da igreja, não. Quem... Deus chega para você e diz assim: Dantas, você está há 30 e quantos? 34 anos. Você está há 34 anos na igreja X e o seu tempo já deu, tipo, a sua validade já deu, agora eu tenho outro lugar para você, você precisa marchar na terra, e, né, como se diz, e enfim, seu tempo aqui já deu. Deus faz isso ou enquanto você está produtivo no reino, ele mantém? Antes de passar aí a questão, é assim, a gente até pode considerar que Deus tem planos diferentes e os planos vão avançando, vão Vão mudando, evoluindo, vai mudando, crescendo. exatamente. Mas sem uma causa que venha de Deus, olhando para você e para o povo, fala assim: olha, essa igreja aqui tá doente, ela não está digna da tua altura. Como saber se é Deus me tirando de uma igreja doente ou se é eu fugindo da correção daquela igreja? A pessoa ela pode estar fugindo da correção, como Deus também, ele pode colocar um projeto novo na vida daquela pessoa. Mas para isso acontecer, você precisa ter uma conexão verdadeira com Deus. Porque se você não tiver uma verdadeira conexão com Deus, uma aliança profunda com Deus, Deus não vai te falar para você sair do lugar e você ir para um outro lugar, falar que aquela igreja está deformada, aquela igreja está machucada, aquela igreja não é do jeito que eu quero. Como que é a igreja que você quer? Pastor, eu de repente não estou mais à vontade com os irmãos daqui, eu já não curto muito os sermões do pastor, eu acho que ele deveria mudar algumas coisas nele, isso para eu me sentir mais à vontade. Vou sair dessa igreja. Dá para saber se é Deus me levando para uma igreja perfeita, É uma igreja complicada essa melhor, pergunta. ou se é eu não disposto a ajustar-me àquele ambiente. Ou melhor, eu acho que é dentro da tonalidade dessa pergunta, ou melhor, eu não gostei de você, tem aquele outro irmão ali que não me agrada, tem aquele outro. Aliás, da comunidade aqui eu não me sinto à vontade nela, não. Parece que eu estou tendo problema de relação interpessoal, mas não é por mim, é por causa dos irmãos aqui que não são bacanas, não são gente tão boa, senão deve ter outra igreja melhor aí para mim, e sinto que Deus está me impulsionando para isso, por isso o desconforto aqui nessa casa. Anda desconfortável com ela mesma. Onde ela chegar, Aonde ela chegar, ela vai estar desconfortável com ela mesma. Porque todo lugar que você for, nós já falamos aqui no começo do podcast, a dificuldade está dentro de nós. A maior luta que nós temos é contra nós mesmos. Às vezes nós colocamos culpa em Deus e colocamos culpa também no diabo. Nem tudo. Às vezes o diabo ele fala que quer te atacar. Às vezes nós mesmos colocamos dentro de nós um sentimento desse. Que o irmão X não está bem, que o pastor não prega bem, porque vai chegando uma hora, a pessoa ela vai se saturando. Então ela quer procurar coisa nova. O ser humano, infelizmente, ele tem esse sentimento dentro dele procurar coisas novas. Ser aventureiro, vamos dizer assim, né? Ele quer se aventurar a um novo ministério, um novo pastor, um novo bispo. Claro que se Deus tiver um propósito na tua vida, ele vai falar com você sim. Ó, você vai chegar na sua liderança, você vai falar com ela, falar, ó, eu estou pedindo a bênção, eu tenho a responsabilidade
de que Deus falou comigo que eu preciso estar em outro lugar, em outro nível, em outro patamar. Eu vou abrir o meu próprio ministério, eu vou para ministério tal, tal, tal. Mas não é por causa da igreja, não. É eu que quero. Eu acho que você está acentuando uma questão aí, Sim. que é assim, né? Há situações em que alguém pode precisar mudar de ministério. Tá? Uhum. Inclusive, já uma situação que eu te apresento aqui e assina embaixo. É a igreja do pastor herege, pastor que não tem Bíblia, pastor que ele é o centro em vez de Cristo. Foge desse negócio. Tá? Foge disso. Não tem altar, tem palanque para show, foge desse negócio. A heresia predomina por lá, foge disso. Mas falando de uma igreja saudável, se você está numa igreja saudável, pode ser que você precise trocar de igreja? Pode, mas tem que observar se não é você fugindo. Fugindo. Ou se é você que não suporta os irmãos dali, está com raiva, está com ressentimento e vai sair com o coração cheio de ira, cheio de contenda, você não vai ser abençoado em lugar nenhum, não vai ser bênção em lugar nenhum e não vai ser curado. E Né? vai chegar em outro lugar, pastor, ele vai ter o mesmo problema. Sim. Ele vai ficar recuado. Por exemplo, hoje eu vou para outro ministério, mas também não quero que me dê cargo nenhum, vamos dizer assim, dentro da igreja. Ele vai ficar um tempo, mas vai chegar uma hora, ele vai ser descoberto, ele vai ter que se envolver com alguma coisa dentro da igreja. Sim, sim. E aí é a hora que você vai ver quem é que vai precisar de mudança. Ele vai falar, pô, tem muitas pessoas que eu conheço que falam, eu não deveria ter saído daquele lugar, devia ter permanecido lá. Porque o problema estava comigo. A situação estava comigo. Então tem coisa nas nossas vidas, irmão. Você que está nos ouvindo, eu estou aqui com meu querido, meu amigo, pastor Rivail, né? Ele colocou claramente muitas coisas aqui para você analisar antes de você tomar esse tipo de atitude, né? Acho que quando é Deus na questão, quando é Deus no assunto, você tem paz no coração. Isso é verdade. Deus não tira você para nutrir as tuas mágoas. E Deus não é Deus de confusão? Não. Deus até tira para curar. Verdade. Mas a paz você precisa sentir a paz. Paz de Deus. Será que essa pessoa, quando ela está assim, pastor, ela vai pedir para o líder? Ele não está mais... que não está mais com vontade de congregar lá porque o senhor não prega bem? Será que ele teria essa coragem de falar para esse líder? Tem gente que tem a coragem, né? E até a ousadia. Poucos, né? Mas é assim, você está saindo para justificar as suas mágoas? Pode ser. Está saindo cheio de mágoas. Essas mágoas só vão crescer. Essas mágoas só vão enfermar mais ainda esta alma, né? E assim, na hora que você está ferido, não é hora de você tomar decisões, é hora de ser tratado, é hora de ser curado. E de repente você pode até se ausentar para o tratamento, mas não se distanciar da comunhão. Da comunhão de Deus. Porque há muitas feridas que Deus vai tratar na comunhão. Né? Inclusive, no tratamento da comunhão. O senhor falou uma coisa muito séria aqui. A pessoa precisa ser liberta, uma libertação dentro dela. E muitas vezes ela já veio ferida de algum lugar, sim, né? Sim. E veio para a igreja há um tempo. Vamos dizer assim, quanto tempo você está na igreja para você tomar esse pensamento, essa atitude, né? De olhar para o irmão, olhar para o pastor e não estar mais feliz, não estar mais contente, falar que a igreja está com defeito. Toda igreja, irmãos. O único que não tem defeito é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. A igreja de Cristo não tem culpa. É assim, ter muito cuidado para as mágoas dos relacionamentos com os irmãos não gerar mágoa contra a noiva de Cristo. De Cristo, né? É verdade. A questão é que a igreja é a noiva. Eu sou parte da igreja, tu é parte da igreja, mas a igreja é algo maior do que nós dois, maior do que nós três, é maior do que nós. É a noiva de Cristo. Agora, pastorzão, para nós avançarmos e evitarmos redundância aqui, Sim. Porque as questões aqui, como são na mesma temática... E tem bastante aí, né? Tem bastante. Então, a outra questão levantada aqui aliás, coloca aqui no comentário a sua questão,
né? Ô pastor, eu tenho uma pergunta aqui, é uma provocação que eu não tenho como falar para o meu pastor diretamente, porque ele é sensível, vou ofendê-lo. Enfim, coloca aqui no comentário, coloca inclusive o que você acha, se temos coerência bíblica na nossa resposta, nas nossas considerações, e manda aqui as tuas perguntas, porque no podcast O Código da Sarça, nós teremos aqui essas mesas de provocações, Provocações, é trazer verdade. pastores aqui e vamos colocar aqui à mesa as tuas provocações. E o tema da provocação de hoje é: crente sem igreja ou crente desigrejado vai para o céu? É crente mesmo? Né? Tenho razões para sair da igreja, porque há uma quantidade tão grande de pessoas crescendo a cada dia mais, sem filiação congregacional, né? Sem filiação com a igreja nenhuma. Nenhuma. Quais são as razões para isso? Mas, enfim, então, uma outra questão que eu quero colocar à mesa aqui, pastor, da nossa audiência, é porque parece que a igreja virou empresa. Eita, olha só. Porque parece que a igreja virou empresa. É mais palco do que altar. Ó, parece, olhando assim, pastor, parece que a igreja virou uma empresa. Tem mais cara de palco do que de altar. É mais um negócio do que, sabe, é mais uma organização do que um organismo. A realidade, a igreja, ela é uma organização, precisa ter organização. Precisa ter um líder, precisa ter administração, precisa ter o financeiro, precisa ter o cuidado, segurança, precisa ter tudo. Agora, a forma que você enxerga é aquilo que você quer viver aí fora. É assim, eu acho que quem faz essa pergunta, né, se ele for congregar numa igreja clandestina, ele vai dizer assim: como que uma igreja é clandestina? Porque igreja tem suas responsabilidades como qualquer instituição. Como qualquer um, tem CNPJ? Tem. Então, para a gente complementar aqui o que você está começando a construir, Sim. a igreja, sim, ela é uma organização. Não só isso. Ela é uma organização e ela é um organismo. Uma organização exatamente porque ela tem deveres legais. Pela lei, Pela lei. aqui da terra. Sim, se ela não tiver, ela é clandestina. Clandestina. Então, sim, ela tem um CNPJ, ela tem uma razão social, aí ela tem computador, ela Tem endereço. tem declarações trimestrais. Tem que fazer, é verdade. Tá? Tem o jurídico, tem o pessoal, né? A mão de obra da igreja, tem a estrutura da igreja, os compromissos financeiros da igreja. Então, sim, irmão, a igreja, ela é uma organização, mas também não é só isso, ela é um organismo. Por quê? A organização é apenas para servir de base a este organismo vivo que é a igreja, como a agência do reino de Deus, né? E aqui dá para a gente diferenciar, né? Então, a igreja como sendo organização e organismo, ela não é a empresa do pastor. Ela não é o negócio do pastor. Ela é um organismo, aliás, ela é uma organização para sustentar o organismo. Organismo, correto. Mas a igreja não é o lugar do palanque. Sim, concordo com você que a igreja é o lugar do altar. Olha, primeiro cumpra a lei dos homens, para depois você cumprir a lei de Deus. A organização, depois o organismo. Porque se você não cumprir a lei que está aqui, hoje, no século XXI que nós estamos vivendo, vai ter sérios problemas. Você vai ter muitos problemas. Inclusive, nós sabemos que tem igrejas que são fechadas porque não tem CNPJ. Sim. Nós vemos igrejas fechando porque não tem licença da prefeitura, não tem o alvará do corpo de bombeiro, uma entrada, uma saída de emergência, não tem o aparelho que mede a medição do volume, que atrapalha o vizinho da direita, da esquerda, quem mora em cima, quem mora embaixo. Então, é uma organização. Ora, quando você enxerga dessa maneira, dessa forma, é claro que tudo para você, você vai achar que é uma organização. Vamos dizer, o mundo. Tudo que tem no mundo tem organização?
Nem tudo que tem no mundo não tem organização. E olha o que acontece quando não tem. A lei do homem é cumprida. Exato. Aí vem o oficial de justiça, ele te dá uma intimação, concorda comigo, pastor Rivaldo? Sim. Depois, você é chamado no fórum, aí você vai ser ouvido pelo juiz, e o juiz vai te dar uma sentença, se você está certo ou errado. A igreja assim não é só o lugar do glória e do aleluia. Não. Tem toda uma estrutura a se cumprir. A se cumprir. Vamos dizer uma estrutura, se cumprir? Financeiro. Sim. Aí o pessoal fala assim, não tem pergunta aqui hoje sobre dízimo. Até surgiram bastante perguntas, mas eu fiquei de colocar aqui aquela que prevalecesse. Uhum. Tá? Dízimo é uma próxima aí. Vamos comentar sobre isso. Mas aí, vamos lá. Por que tem que dar dízimo? Porque tem uma estrutura, irmão. Agora, se você quiser congregar sozinho embaixo de uma árvore, bom, se você ficar muito tempo ali, pode ser multado. Verdade. Mas lá embaixo de uma árvore, sem nenhuma estrutura, aí talvez não precise. Não precisa de CNPJ, endereço, onde está a sua igreja? Aí eu estou embaixo da árvore tal. Aí talvez, né? Os defensores da árvore vão tirar você de lá porque está espiritualizando a natureza. A natureza. É verdade, muito Mas sério. enfim, pastor, a questão aqui, porque muita gente trocou... não, né? Por que a igreja parece ter virado uma empresa? É mais palco do que altar. E aí, considerando que a igreja é uma organização, sim, mas ela é uma organização para sustentar o organismo, né? Então, vale a gente destacar, e aqui não pensando na igreja que sou pastor, na igreja que tu é pastor, sim, mas com um olhar bem honesto, observando a realidade do mundo atual e dessa pluralidade religiosa como tem sido manifesta, é bem verdade que muitas igrejas estão focadas na organização. Muita gente trocou a presença pela performance. Sim. É verdade que muita gente trocou o culto pelo show. É verdade que muitas igrejas viraram mais uma arapuca espiritual, uma armadilha espiritual, para você achar que está dentro de uma igreja e está seguro espiritualmente, está sendo alimentado espiritualmente, e na verdade seria melhor se você estivesse fora dela. Então, isso é uma verdade para esse contexto atual. Mas é uma verdade também que ainda existem muitas igrejas simples e cheias da presença de Deus. E quando eu digo igreja simples, eu não quero dizer necessariamente igreja pobre, igreja pequena, uma igreja ali na garagem, não necessariamente. Igreja sem recurso, igreja pequena, sim, tanto pode ser uma armadilha como pode ser um lugar seguro. Pode ser um tropeço para a tua vida, porque o herege começa com coisas simples também. Concordo. Pode ser simples e não. Então eu não estou falando de simplicidade aqui do tamanho da igreja ou da estrutura financeira dessa organização. Eu estou falando da simplicidade do Evangelho de Cristo. Por outro lado, você pode ter uma mega igreja que apresenta ali o Evangelho simples como é simples o Cristo desse Evangelho. Então, apesar do show, apesar do espetáculo, apesar dos palcos, procure se aproximar do altar, porque eles coexistem. Os palcos estão montados, mas os altares continuam. Continua. E é no altar onde a bênção é liberada. Até porque tudo que é feito dentro da igreja é consagrado ao Senhor. Tem igrejas grandes, como também tem igrejas pequenas, que eles locam o local separado para poder fazer um evento, para poder atrair, hoje em dia que nós estamos vivendo, a quantidade de jovens que nós vemos por aí. Hoje, se você não tiver uma atração, hoje, se você não tiver algo que encanta os olhos do jovem, ele não vai para a igreja. Ele não vai ficar dentro da igreja hoje de maneira alguma. Ele fala, para que eu vou para a igreja? Sendo que eu estou dentro da igreja, eu sou cobrado, eu não sou livre, eu não estou dizendo que você tem que ter libertinagem, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo você ser livre. Né? Até porque o próprio Jesus, ele quer que a gente seja livre. Ele enxerga em nós, nosso coração livre para a gente servir ele.
Vamos dar um exemplo? Tem igreja que recebe pessoas, não vou falar o nome, com tatuagem. Ele vai para o céu ou não vai para o céu? Você acha que ele vai ou não vai? Jesus não está olhando para isso, Jesus está olhando para o coração da pessoa. Jesus não está olhando para a atração que está em cima do palco que você acha ou do altar. O que é um altar? O que é um palco para você? Palco para mim, que eu sei, é onde tem só coisas mundanas. O altar, mesmo que você vê aquelas festas, aquelas luzes, né, aquela dança dentro da igreja, aquela manifestação do poder do Espírito Santo de Deus, eu falo aqui muito sério, ainda é o altar de Deus. Se é o altar de Deus, é visto, é considerado, é respeitado como lugar sagrado, amém. Não importa o tamanho do altar, não importa a cor da parede, não importa o tamanho da luz, né? Não. Teve um pastor, um pastorzão, né? Esses dias que até normatizando lá a questão da igreja, falou que igreja da parede preta, e aí associou isso sendo as trevas, sendo ao diabo. A questão, e nós não vamos estender e não vamos entrar, até podemos conversar sobre isso no outro momento, mas a questão aqui não é a cor da parede, não é a cor da luz, não é o tamanho da estrutura, se é pequena ou se é grande, não é a roupa de quem está ministrando. A questão é, que evangelho você está apresentando? Se está imitando o mundo para ganhar o mundo, parece que o meio está equivocado. Não se usa biblicamente o mundo para ganhar o mundo. Sim, com Você certeza. usa o evangelho de Cristo para atrair o mundo e transformar o mundo. Transformar o mundo. Não é? Mas, então, procura uma igreja, e aqui eu não falo de tamanho, falo de essência, falo de evangelho, falo de simplicidade da graça. Procura uma igreja que tenha altar, e junto ao altar você será tremendamente edificado. Se o pastor pegar a palavra, abrir e ele ministrar uma palavra, você tiver o discernimento de você ver, está dentro da palavra, você está no lugar certo. Agora, você também tem muitos aí com heresia. E o pior, pastor, pior que muitos hereges estão com a Bíblia aberta, né? Então, aí que tá. A Bíblia até fala isso, Essa palavra que você falou aí, discernimento, é o caminho, né? É o caminho. Por exemplo, eu vou para a igreja, eu sou amigo do pastor Rivail há muitos anos, né? Nós nunca tivemos assim, muita oportunidade de a gente congregar juntos. Ele no ministério dele, eu no meu, para ele ver como que é. Mas um dia nós vamos ter essa oportunidade. Mas jamais nós iríamos julgar um ao outro. Jamais nós ia falar, eu não gostei daquilo da tua igreja. A liderança sabe o que está fazendo. O líder sabe o que está fazendo. Até porque a Bíblia fala que cada um planta, colhe o que planta. Né? E você também vai dar frutos daquilo que você semeou. E cada um vai pagar o preço. Não sou eu, não é você, não é o pastor Rivail, que nós vamos subjugar se é o altar ou se é o palco. Claro que tem diferença, aquilo que eu falei para você, tem uma diferença muito grande. Aliás, pastor, só existe o palco porque tem pessoas que procuram, tem demanda. Procura, né? Verdade. O líder que coloca um palco em vez de altar, ele faz isso para atender uma demanda. Eu dizia aqui recentemente, você tem o pastor que você merece. Então por que você se juntou a esse pastor? Porque você gosta do que ele está fazendo. E por que de repente você saiu de não gostar mais? Exato. Agora, se você procura altar, comunhão, evangelho, identifique isso na sua igreja. Discernimento. Para você identificar o que você quer para viver. Agora, pastor Dantas, se eu oro, leio a Bíblia e ajudo os outros, mas não congrego, minha fé vale menos? Não. Deus, ele mede pela sua fé. Agora, tem pessoas que têm muito mais fé do que você. Eu tenho uma fé diferenciada do pastor Rivail, como ele tem diferenciada a minha. Mas eu nunca vou subjugar a fé dele. Porque é ele com Deus. Vamos dar um exemplo? Eu gosto da passagem de Davi. No meio dos seus irmãos. Todos os irmãos dele poderiam ser rei? Responde para mim. Não.
Por quê? Porque a fé de Davi foi maior. Eles tinham fé? Tinha, mas não tinha fé para ser rei. E Davi tinha. Ao ponto que Deus chamou ele segundo o seu coração. O que, que é isso? Aí todo mundo... Tem umas pessoas que chegam em mim e falam assim, pastor, mas por que, que Deus escolheu Davi, que errou, que pecou, que adulterou, matou, a mão dele era de sangue, e ainda Deus chama ele segundo o coração dele? É a fé de Davi, irmão. Encontrou o quê? Um caminho de arrependimento. Se você encontrar esse caminho de arrependimento, se você tiver uma fé inabalável, a Bíblia não fala isso? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai fazer com aquele monte, transporta para um lado. Isso é a fé. Exato. E aí, pastor Dantas, e querido irmão, querida irmã, a gente deve considerar que quando você para de congregar, não é que a sua fé vale menos, mas a fé tem alguns segredinhos da fé. Tem alguns atributos aí, né, pastor? Tem. Não é que a fé de quem não congrega ou parou de congregar vale menos. Não. O problema é que ela enfraquece. Vai se esfriando. Uma fé sem comunhão vai virando teoria. E teoria, uma hora, vai perdendo o sentido. Não vai acreditar mais em nada. Exato. Imagine o seguinte. Imagine um tição. Você tem lá várias madeiras no fogo. Aí você pega uma daquelas madeiras acesas, um tição aceso. Certo. E você tira esse tição para longe do fogo. Ele está aceso. Sim ou não? Sim. Está aceso. Só que na medida que ele vai ficando longe dos outros tições, ele vai se apagar. Sua fé pode estar acesa, pode estar fortalecida, e você diz, a partir de hoje eu vou caminhar sozinho na fé. Essa fé, ela vai se apagando, esse fogo, essa chama, ela vai se apagando. Você fala assim, não, mas eu leio a Bíblia em casa. Por quanto tempo você lerá? Eu oro em casa. Por quanto tempo você orará? Porque a fé longe da comunhão, ela vai perdendo o sentido prático e vai ficando teórico. A chama vai se apagando. Vai se apagando. E a comunhão é os gravetos que quando se juntam mantém a chama acesa. Quando você tira aquele graveto, aquele fogo, ele vai se consumindo, vai se apagando. Eu mantenho a tua fé acesa, tu mantém a chama da minha fé acesa. E nós juntos, são os gravetos juntos, e a comunhão, ela é poderosa para manter essa chama acesa. E o inimigo não suporta um homem cheio de fé. Ao ponto que na Hebreus fala, Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala, ora, a fé é a certeza das coisas que não se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Exato. Olha que palavra forte e poderosa sobre fé. Então tem como nossas vidas, meu irmão, você que está nos ouvindo, nos assistindo, esse debate, esse podcast, é algo muito forte para você sair daqui e você ter mais convicção. Olhe para Jesus. A verdade é, né, pastor? Sim. Você quer ter fé? Olhe para Jesus. Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. O autor e consumador da fé. Agora, o próprio escritor aos Hebreus, que você acabou de ler aí, ele fala para a gente não deixar de congregar como é... de costume. Como é o costume de muitos. De muitos. Porque no congregar há muito poder. Cara, você entra numa igreja, um tem palavra que exorta, que anima, fortalece, o outro tem exortação, o outro tem profecia. O outro tem palavra de amor. Tem cântico, tem palavra de amor. Às vezes você chega meio quebrado, um abraço de alguém muda tudo, é verdade. Levanta. Então só conhece o valor de congregar quem já congregou um dia. Então a fé precisa disso. A sua fé, se você deixa de congregar, ela não é menor, não vale menos, mas ela vai se apagando, ela vai se perdendo. Aí sim vai chegar num momento que ela não vai valer nada. Exatamente. Bem colocado, pastor Rivail. Porque assim, ela está longe da chama. E sabe, pastor Dantas, esse entendimento aqui de, eu tenho fé, eu oro em casa. Porque se você vai orar, qual é o problema de você orar junto com a igreja? Nenhum. Se você vai ler a Bíblia, que problema é você ler junto? Se você vai falar das coisas de Deus, qual o problema de você compartilhar a fé com outros irmãos?
Porque você tem que se isolar. Percebe? Isso é uma estratégia maligna. Observa na savana, né, um leão, quando um leão quer tragar uma presa, Ele vai no mais fraco, vai no mais fraco. E detalhe, se o solitário. mais fraco está no meio do rebanho, está protegido. Então, qual que é a estratégia? Vamos dispersar o rebanho e isolar o mais fraco. Porque se o mais fraco estiver isolado, vira uma presa fácil. Filha. A estratégia do diabo é essa, irmão. Mesmo que você esteja fraco, esteja no meio do rebanho. Mesmo que você esteja com alguns problemas, permanece na força da comunhão. Porque se o diabo conseguir isolar você, fica em casa, você é uma pessoa que ora. Fica em casa, você é uma pessoa que lê Bíblia. Fica em casa, sua fé está acesa, ele está te isolando. Daqui a pouco você não terá nada disso que você ostenta hoje. E você se torna uma presa muito, muito mais fácil o inimigo querer te destruir. A Bíblia fala assim que Satanás, ele fica ao nosso derredor procurando e esperando para encontrar uma brecha. Sabe qual brecha que ele encontra? Quando você se distancia, quando você fica fora da comunhão, da presença, quando você não comunica o teu líder, o teu pastor, quando você não congrega na igreja, tal, tal, tal. Irmão, vai para a igreja. Vou te contar uma experiência. O pastor me chamou para me fazer esse programa aqui do podcast. Meu coração ficou tão alegre, irmão. Eu só fiquei pensando, eu estou sem carro, como que eu vou? Eu já preparei na minha mente, meu coração, minha fé, vou sair mais cedo, eu vou de ônibus. Eu cheguei aqui. Por quê? Porque a fé, o inimigo não tem poder na vida de um homem, de uma mulher de Deus, de um jovem, se ele tiver fé. Se você orar 3 vezes por dia, se você tiver uma comunhão, se você pedir um aconselhamento, se você chegar no teu líder e falar, olha, a minha fé não está desse jeito, está dessa forma, não estou acreditando, não estou conseguindo ler a Bíblia, não estou conseguindo fazer parte da Santa Ceia, não estou conseguindo conversar com o pastor, é o inimigo, irmão. Eu prefiro ficar sozinha, vai se isolar para você ver. O pastor colocou aqui algo muito importante. Eu estava assistindo um programa hoje, de manhã, do mundo animal, onde a leoa, ela sai para caçar. E ela saiu na noite. E na noite, ela vê o caça dela mais vulnerável, isolada. Porque ele sai da manada, da coletividade, ela fica sozinha para se alimentar, onde que a leoa vai lá e ataca o mais fácil. Exatamente. E é uma presa tão fácil. Se ele não for veloz como a leoa é, que é uma predadora muito, muito eficaz no mundo animal, você é preso. E é assim Satanás. Satanás não quer que eu e você, nós se congregamos. Ele quer que você fique isolado. Ele quer que você leia a Bíblia sozinho. Ele quer que você lê sozinho. Ele não quer que você vá para a igreja. Não vou para a igreja hoje porque eu estou cansado. Não vou para a igreja hoje porque o irmão vai estar. Faça isso. A salvação é individual, não é, pastor? Exatamente. E assim, né? Aquela questão. Damos vários exemplos da presa, damos exemplos do tição que sai do fogo. Que sai do fogo. Mas a Bíblia, ela fala de igreja como um lugar de pertencimento do corpo. Há um corpo místico cuja cabeça é Cristo e nós somos os membros. Já pensou, irmão? Se você fala assim, nossa, eu sou um braço forte, vigoroso, eu vou sair do corpo. O que acontece com esse braço? Ele morre. Ele morre. Daqui a pouco ele está podre, está cheirando mal, precisa ser incinerado, ser sepultado, não é mais corpo. Não é mais. Então, a questão não é se a sua fé dentro da igreja tem um peso e quando você sair da igreja, se você ainda continua com a fé válida. A questão é, usando essa linguagem de pertencimento de membro de corpo, a questão é quanto tempo o coração vai continuar batendo fora do corpo? Essa é a questão. Esta é a questão. Aqui é onde você deve pensar. Agora, meu pastor, eu vou até resumir aqui algumas questões, porque, Sim. meu Deus, como tem gente nesse... Fala aí para mim, você congrega? Você deixou de congregar? Por qual motivo? Por qual motivo? Coloca para nós aí a tua questão, porque alguém disse assim, ó,
Já fui muito ferido por líderes, irmãos da igreja. Como voltar sem medo de me machucar de novo? Né? Olha só. E aqui, pastor Dantas, até para a gente avançar, eu diria: volte com o coração curado, volte pelo motivo certo, não volte pelas pessoas, Não volte com mágoa no não volte com coração. mágoa, né? Mas, contudo, procure uma igreja, antes de se filiar a esta igreja, namore essa igreja, vá a algumas reuniões, vá a alguns cultos, e nesse namorar a igreja você poderá ver se você realmente está chegando num ambiente saudável. Saudável, aquilo que você quer para você, né? Exatamente. Aí aqui, meu pastor, adiantando, com tantas denominações, como saber qual a igreja é realmente saudável? Eu sou um pastor assembleano, tu é um pastor da Renascer. Aqui dois pastores à mesa, temos duas denominações, realmente. E se estender, se ampliar, existem muitas. E isso pode ser uma bênção, né? Mas com tantas igrejas, qual igreja devo escolher? Né? Com tantas denominações, qual denominação devo escolher? Acho que a questão aqui é escolher uma igreja saudável, escolher uma igreja bíblica, Que tem uma palavra boa. escolher uma igreja onde Cristo e a palavra é o centro, Cristo é E o o ambiente é foco. saudável para você também, né? Isso. Sem peso, né? Porque às vezes você entra num lugar, numa igreja, você vê um peso, você olha, né? Porque a igreja de Cristo, na realidade, existe várias denominações, várias placas de igreja, porque nem todo mundo vai se agradar. Você acha que todo mundo gosta da sua igreja? Não. Você acha que todo mundo gosta da igreja Renascer? Do Você lado, acha que todo mundo gosta de igreja X, igreja tal? do lado da minha igreja aqui, a minha igreja tem a parede branca, aqui do lado tem uma com a parede preta ou escura, Sim, alguma coisa eu vi assim. qual que é. E as pessoas precisam daquela igreja da parede escura e outras pessoas precisam dessa igreja da parede branca. Mas o que essas duas paredes precisam, o que essas duas igrejas precisam, é colocar a Bíblia no centro, Jesus no centro, o pastor sair de cena, ser apenas o mordomo de Cristo, servindo ao rebanho. Né? Certo. Independente da cor da igreja, se Jesus, a Bíblia, é o centro, é uma igreja indicável. Verdade. Antigamente a gente falava assim, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Hoje isso é um perigo. Procure uma igreja mais próxima da Bíblia. Namora a igreja. Veja se realmente ela é aquilo que você está precisando ou procurando para pertencer de forma Porque saudável. se você também colocar dentro de você, do jeito que você quiser, do jeito que você querer, não vai acontecer do jeito que você quer. Você tem que procurar uma igreja que você se sinta bem, que você ouça a palavra, que ministre a palavra em todas as áreas, em todos os aspectos: financeiro, profissional, ministerial, saúde, libertação. Então tem vários, né, pastor? Pastorzão, mas tem um bocado de questões aqui que a gente poderia e até precisaria adicionar a essa preocupação. É verdade. Porque, assim, uma igreja onde eu me sinto bem, tá? Por que eu me sinto bem nessa igreja? Porque o pastor fala tudo que eu quero ouvir. Aí que está o problema, cuidado. Os hinos, os louvores levantam meu ego. Toma cuidado. Né? Tudo que o pastor fala de um jeitinho assim tão agradável que me conquista. Toma cuidado. Né? O pastor nunca me confronta. Cuidado. Então, por que você se sente atraído por essa igreja? Porque é o lugar onde se massageia o teu ego? Às vezes o lugar do desconforto é o lugar do seu crescimento. É verdade. Você vai ser corrigido em qualquer lugar. Você precisa ser confrontado. Tem dia que você precisa sair do culto não transbordando de alegria. Você precisa sair com um lencinho, secando as lágrimas. Chorando. Entendendo que você é um pecador, entendendo a sua miserabilidade e dando graças a Deus que Deus levantou um profeta para confrontar você, dizer assim, coloca a tua casa em ordem, porque a vida não é só isso aqui. Não é conquista, não é carro, não é casa, não é salário. Essas são coisas, bênçãos daqui, mas o propósito da igreja é apresentar o Cristo na cruz e o crente rendido junto dele, olhando para o céu.
Esse é o propósito da igreja. Esse é o propósito da igreja. Então, eu gosto dessa igreja e não gosto daquela. Por que você gosta só da igreja que massageia o seu ego e não da que te confronta? Ah, peguei você. Cuidado, toma Cuidado com cuidado, essa. porque você pode se ferir mais ainda. Agora, quando você coloca o teu coração aberto para você fazer a vontade que está na Bíblia, olha só, a Bíblia é muito séria. A Bíblia tem mais correção do que você imagina. Sim. E é confrontado. Agora, eu vou dar um exemplo para você. Jesus, quando ele foi na cruz, ele não estava suportando mais. Ele falou para o pai dele: Pai, que seja, se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, que seja feita a tua vontade. Você já perguntou isso para Deus? Ó. Poxa, já pensou Jesus, irmão? Não fez nada para ninguém. Aliás, morreu por mim e por você. Derramou o sangue dele. A carne dele foi moída. Claro que no último instante ele falou: Pai, não aguento mais. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Mas se não for, que seja feita a vontade do Senhor. E não era a vontade de Jesus, era a vontade do Pai dele, que é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, queridos, olha, tome cuidado. Se você encontrar um pastor que vai falar só o que você quer ouvir. O que você quer ouvir. Se você encontrar um pastor que vai falar para você assim, ó, continue nessa miséria mesmo aí, que vai ser uma grande bênção. Tome cuidado. Se você encontrar um pastor falar para você assim que você não vai ser curado, tome cuidado. Se você encontrar um pastor também que vai falar para você que você vai ser curado agora e não é a vontade de Deus, tome cuidado. Pastor Dantas, eu conversava com um pastor que ele dizia assim: Deus me chamou para pregar as bênçãos dele. Deus me chamou para anunciar bênçãos. Correção não é comigo, não. Correção, exortação, pegar no pé do povo. Eu não sou chamado para esse negócio. Sou chamado para as bênçãos. Sou um portador de bênção. Foge, isso é laço. Sai fora. Olha como Jesus pregava. Confronto. Olha como João Batista pregava. Confronto. Olha como os apóstolos pregavam. Confronto. Olha como teu pai e tua mãe te corrigiram. Confronto. Olha como você corrige os teus filhos. E tu acha que Deus só tem bênção para você? Só elogios? Você está todo esculhambado no pecado e Deus fala assim: imagina, você é todo bagunçadinho, mas você é a minha bagunça, você não tem culpa disso, você é humano, você é a minha fraqueza. Foge desse laço, irmão. Evangelho que é evangelho é uma cena dramática. E muito sério. É um Cristo pendurado na cruz, o sangue escorrendo. Isso fala da gravidade dos nossos pecados e da urgência que temos de nos arrepender, entender a nossa miserabilidade e clamar a misericórdia de Deus. Pastor Dantas, vamos fazer o seguinte: colocou aqui a sua questão. O que você acha dessa conversa? Que provocação você tem para essa mesa? Esse é o código da Sassa: provocações, debates, entrevistas, lugar da nossa edificação. Agora, meu pastor, vamos fazer um fechamento? Vamos. Porque depois nós vamos ter que voltar com outras questões, tá? Certo. Agora, para nós fecharmos, eu acho que o tudo que já falamos aqui já sintetiza as outras preocupações apresentadas aqui. Meu pastor, olhando para essa câmera, aqui, olhando para essa câmera, que palavras você diria hoje a alguém que está dentro de uma igreja pensando seriamente em se eu vou viver a minha fé de forma solitária? Ou alguém que saiu e diz: já me machuquei muito nessas relações religiosas, vou viver a minha fé isolado. É eu e Deus. O que o senhor diria para estas pessoas? Olha, eu diria para você tomar muito cuidado em primeiro lugar, antes de você tomar qualquer atitude de sair da igreja, de uma congregação, de sair de uma comunhão. E depois você procurar uma pessoa que você tenha uma intimidade muito mais profunda, que você tenha a liberdade de contar o que está acontecendo com você, primeiramente saber o que está acontecendo com você, para você tomar essa atitude, você não querer congregar mais, estar dentro da igreja, querer se isolar, querer ficar solitário, sozinho. Tome muito cuidado com isso.
Porque você vai se afastar da presença do Senhor e você vai se aproximar mais do mal. O mal vai estar sempre próximo de você quando você sai da congregação, quando você se afasta de uma igreja, quando você se afasta da presença do Senhor. A Bíblia fala assim: crê no Senhor Jesus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Então não saia da igreja. Qualquer motivo, não saia. Permaneça onde você está. Se você não está contente na que você está, peça a bênção. Vai com toda educação, com toda sabedoria, discernimento. Põe para o pastor que você está vivendo, que você não quer mais permanecer lá, ele vai te dar a bênção. Mas não saia em rebeldia, desobediência de maneira alguma. Isso é um prato de lentilha para Satanás te roubar, para poder destruir a tua vida, a tua casa, o teu ministério. Né, pastor? Meu Deus, é forte É isso. forte, né? E para liberar você, também tem uma palavra e uma oração por ti. Mas antes, deixa eu encerrar com algumas razões para você continuar firme no teu propósito de congregar. Por que devo congregar numa igreja saudável? Porque ninguém cresce sozinho. A Bíblia diz que o ferro afia o ferro. Quando você congrega, você se fortalece na comunhão. Deus habita em comunidade, onde há 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele se faz presente. ele se faz presente. O ensino saudável protege o coração contra as heresias. Você precisa ser instruído. O altar é lugar de cura. Há feridas que só cicatrizam em comunhão. A fé precisa de propósito e não de rotina. A igreja reaviva o sentido da fé. Servir fortalece. A fé que não serve, ela adoece. A correção pastoral evita as maiores quedas. Com certeza, isso é verdade. Você precisa ser cuidado, orientado, apacentado. Os dons florescem juntos. O Espírito se manifesta na diversidade. Por que congregar? O testemunho coletivo alimenta a esperança. Tem dia que você vai chegar na igreja, só o endereço, e vai sair de lá empoderado pelo Espírito de Deus, a partir de testemunhos, palavras, exortações e louvores. Por último, o céu é coletivo. Congregar é um ensaio para a eternidade. Se eu não suporto a noiva de Cristo aqui, como viverei na eternidade numa comunhão eterna? O congregar são pequenos relances da comunhão eterna. Congregue, ensaie, treine para o céu, o lugar da coletividade. Agora, para você ter me mandado estas perguntas, eu quero pensar que você está de fato ferido, machucado, decepcionado ou sem força. Muitas são as razões pelas quais um crente pode se machucar na caminhada. Mas é assim. No trabalho você se machuca, na sociedade você se machuca, na vizinhança você se machuca, nas tuas relações amorosas você se machuca. A vida machuca, a vida bate sem misericórdia. Mas quando pessoas dentro da igreja machucam, por que eu lanço isto para a igreja? E digo, não quero mais esta comunhão. Eu sei que quando o altar machuca, embora nós estejamos dentro da igreja não por pessoas e sim por Cristo, quando o altar nos machuca, parece que o altar muda a fisionomia de Cristo que passa a representar aquela ferida e aquela dor. Mas eu quero que você entenda, Cristo não machuca, a não ser que seja para curar com o azeite, com o óleo que cura as feridas da filha de Sião. Ele não bate a não ser que seja para o conserto.
Ele não confronta, a não ser que seja para um novo despertar. As feridas surgem não por Cristo. Se eu, irmão de igreja, te machuquei, não transfira isto para a igreja. Se você, membro de uma igreja, me machucou, eu não posso cancelar os machucados de Cristo na cruz. Verdade. Não. Estou na igreja por uma razão maior. Estou por Cristo, não sairei por causa de pessoas. Ninguém morreu por mim. Ninguém, pastor não morreu por mim, ninguém morreu por mim. Jesus morreu por mim. E se Jesus morreu por mim e disse, aqui estão pequenas bênçãos presentes que apontam para as bênçãos da eternidade. Venham à mesa do Pai e como filhos amados compartilhem estas bênçãos. Por que eu ficaria fora da mesa por causa do irmão? Não. Se há algo contra o irmão, chega a ele, se reconcilia com ele, cura as feridas e recomeça com Cristo. Ainda que você precise perdoar ou pedir perdão 77 vezes, a comunhão é o caminho. As feridas matam, as feridas aumentam a dor e o isolamento leva ao apodrecimento de espírito. Você não é corpo sozinho, você é membro de um corpo, cuja cabeça é Cristo. Quer você queira, quer não. Eu sou parte desse corpo, você é parte desse corpo, nós somos parte desse corpo. Você precisa dessa comunhão, e para ser comunhão eu preciso estar à mesa, junto com você. Então, amado, amada, vem junto. Eu vou orar por você agora para nós encerrarmos, pedindo que o Senhor derrame bálsamo sobre a sua vida. Porventura acabou-se o azeite de Gileade para curar as feridas da filha de Sião? De forma nenhuma. Deus tem cura, Deus tem restauração, Deus tem avivamento. Pastor Dantas vai fazer esta oração, breve e poderosa. Eu vou pedir a você, deixa aquele like antes de sair, para dizer ao algoritmo que esse conteúdo é bênção. Compartilha esta conversa com o maior número de pessoas que você puder. Tem muita gente precisando ser tocado por essa conversa. Segue esse canal, continuar sendo edificado. Meu amigo pastor Dantas, aleluia, abençoe este irmão, esta irmã aqui nessa câmera. Libere bênçãos e azeite sobre esta vida. Em nome de Jesus. Tudo que nós fizemos aqui, tudo que nós falamos aqui foi para edificar a tua vida, limpar o teu coração e a tua mente. Eu quero orar por você. Porque a palavra do Senhor diz que a oração ela é poderosa. Quando nós oramos, nós alcançamos a graça de Deus. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu estou aqui, Pai, nesse podcast, junto com o teu servo, pastor Rivail. Nós estamos aqui, Pai, clamando e orando por esta vida que está assolada, perdida, machucada, ferida. Meu Pai, que eles possam viver coisas grandes, coisas poderosas, que eles possam, meu Pai, ser libertos de toda prisão carnal, física, humana, que eles possam enxergar o poder do Senhor que está sobre a vida de cada um deles. Nós consagramos e colocamos no altar do Senhor, para que nós possamos viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Como servo do Senhor, como ministro da palavra do Senhor, eu quero liberar a vida desse ungido, desse homem, dessa mulher de Deus, desse jovem, dessa criança, desse adolescente que está preso, amarrado, aquele que está, meu Pai, numa sentença maldita, e que todo mal caia por terra agora. Em concordância, nós ligamos aqui na terra para ser ligado nos céus. Que as bênçãos do Senhor virá sobre cada vida e não haverá mais destruição, não haverá mais sentimento de morte e de destruição. Oh, meu Pai, toda falência, tudo aquilo que vem trazer, Senhor, desistência, mágoa, rancor, ódio, seja liberada agora. Nós consagramos e colocamos essas vidas no altar do Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastor Dantas, Deus o abençoe. Amém. Que bênção recebê-lo aqui. Virá outras vezes. Amém. Amém. Queridos,
Deseja adquirir o livro do Pastor Dantas? Vou deixar aqui nos comentários a rede social dele. Amém. Tá bom? Amém. É uma belíssima leitura rápida, profunda, um devocional poderoso. Você precisa ler esse livro. Amém? Amém. E meus livros, os cursos de teologia, também estão aqui na descrição. Para nós fecharmos, guarde isto: a igreja não é perfeita, mas é o lugar onde Deus cura imperfeitos. Se o mundo te feriu, volta para o corpo. Cristo ainda está lá e está te esperando. De braços abertos. Deus te abençoe e até o próximo Código da Sarça podcast.